Oi, gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Do Zero ao Cliente, o podcast da Agência Parceiro, onde a gente conversa com advogados que transformaram desafios em oportunidades em conseguiram construir uma base sólida de clientes. Hoje, eu tenho a alegria de receber uma profissional excelente, realmente que tem atuado de forma estratégica e que vem crescendo bastante com um trabalho muito técnico, ao mesmo tempo muito humano. A doutora Cristiane Oliveira. Doutora Cris, muito obrigada por estar aqui com a gente e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível, que vai trazer muitos insights para todo mundo que vai estar escutando. Obrigada, eu que agradeço aí pelo convite. Será uma honra falar um pouco sobre o direito, né, não só o direito imobiliário das famílias, mas sobre toda a trajetória, de empreendedorismo, como que é o escritório, gerenciamento, do zero ao cliente, humanizar esse cliente, fidelizar esse cliente, trazer um pouquinho aí da minha história, da minha trajetória para vocês e compartilhar aí um pouquinho, né, de conhecimento de toda essa jornada que eu tenho, que afinal de contas são mais de 20 anos aí no mercado, e poder contribuir no que vocês precisarem aí. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Júlio. Eu que agradeço, doutora. Olha, dá para a gente conversar aqui, já começar desde o início mesmo. Eu acredito que é uma dúvida que todas as pessoas que estão aqui com a gente têm, é que como foi que surgiu essa decisão para você cursar o direito? O que foi que te levou a enxergar essa carreira como o seu caminho de vida? Na verdade, eu escolhi o direito por conta de não ter opção. Olha, é muito louco isso, né? Porque na ocasião eu era secretária numa multinacional, eu tinha feito técnico em contabilidade, comecei a cursar contabilidade e me surpreendi de uma forma negativa. Então, quando eu fiz o técnico em contabilidade, eu achei que a faculdade de contabilidade seria ali o complemento. Não gostei, tranquei a matrícula na época, fiz só 6 meses. E aí eu queria muito estudar, mas eu falei, eu não, eu tinha medo de perder o time. Como eu já tinha me decepcionado por ter feito uma escolha errada da universidade, eu falei, qual o curso seguir? Como eu não tinha certeza, na época, assim, ou era direito ou era administração de empresas. E eu falei: "Vou fazer curso de direito", e acabei me matriculando no curso de direito. Eu trabalhava também fiz a de foi tudo muito rápido, assim, eu era muito nova, né, eu tomei a decisão de sair, pedir demissão do trabalho que eu tinha como secretária, consegui uma vaga para trabalhar num cartório de registro de imóveis em São Paulo. Algo completamente diferente do que eu fazia, totalmente burocrático, mas eu falei: "Eu quero enveredar por isso", até porque direito tem a ver. Eu não queria advogar, não queria ser juíza, não queria ser delegada, não queria ser nada relacionado ao direito, e eu imaginei que no cartório, pelo menos, fizesse sentido eu trabalhar num cartório e fazer a faculdade de direito. Eu falei: "No final eu vou ter ali um curso, né, universitário", e como eu comecei muito nova, eu falei: "Se eu mudar de ideia, eu consigo ainda criar uma outra trajetória, fazer uma outra escolha". Mas, como a vida surpreende a gente, no decorrer da faculdade e trabalhando no cartório, eu realmente me apaixonei pelo que eu fazia. Era um cartório de registro de imóveis, e ali eu descobri a minha verdadeira paixão, que era mexer com o direito imobiliário. Então eu faço direito imobiliário, eu atuo com direito imobiliário, antes mesmo de entrar na faculdade de direito, e antes mesmo de me formar na faculdade de direito. Então eu brinco assim, que não foi eu que escolhi, mas o direito imobiliário acabou me escolhendo. E quando eu comecei a trabalhar, fazer a faculdade, eu queria abraçar o mundo. Eu era muito nova, 19 anos, eu venho da periferia de São Paulo, então tudo quanto era oportunidade eu realmente queria abraçar. E eu também consegui ter a oportunidade de fazer uma faculdade de administração de empresas, então eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu fazia administração de empresas de manhã, trabalhava à tarde, fazia direito à noite. Porque eu falei: "Eu não posso perder tempo, eu preciso correr aqui atrás", porque assim, eu sempre tinha algo em mente, que eu queria construir uma carreira sólida, eu não queria perder tempo. E quando eu chegasse ali nos 40, 45 anos, eu queria já estar consolidada profissionalmente, ter segurança, né, financeira ali, para que eu conseguisse realmente fazer o que me fizesse feliz.
E aí foi onde aconteceu o direito, junto com a administração de empresas, o direito imobiliário, e quando eu me formo, né, eu me formei em 2002, eu me vi numa situação de que eu era formada, eu trabalhava num cartório, mas eu nunca tinha feito nenhum estágio na advocacia. Então, apesar eu passei na OAB, então terminei a faculdade, prestei o exame da ordem, me dediquei super ali, fiquei estudando em casa, tal, consegui passar. Na ocasião, como eu era tinha um cargo público, né, eu não podia exercer a advocacia, então eu fiz a prova, foi super inteligente da minha parte. Falei: "Eu fiz a prova, vou passar na prova, se e eu suspendo a minha OAB", e foi o que aconteceu. Então eu fiz a inscrição e suspendi, porque a minha ideia não era abrir mão do cartório, era continuar no cartório. E se um dia eu quisesse advogar, eu ia lá e ativava a minha carteirinha da OAB. E assim que aconteceu toda essa questão, aí eu tirei fiz a ordem, fiz a suspensão, continuei no cartório. Então o meu sonho profissional naquela época era me tornar uma oficial registradora, eu queria ser dona de cartório de registro de imóveis. Estudava para isso, me dedicava, fiz de tudo ali, enfim. Cheguei a passar num concurso para um cartório muito pequeno, um anexo no Rio de Janeiro, mas na ocasião não quis deixar, né, minha família em São Paulo para ir para lá, e a minha ideia era estudar para conseguir um cartório em São Paulo, até que na minha época, hoje fala muito em burnout e tal, mas na minha época era um outro nome, eu tive uma síndrome do pânico muito forte, e aí por conta de ter crises de síndrome do pânico, eu acabei me afastando do cartório. Então eu pedi um afastamento. Fiquei um período ali de 6 meses afastada, retorno para o cartório, achando que estava tudo bem, e é onde eu identifico realmente que não fazia mais sentido trabalhar naquele lugar onde eu tinha uma rotina totalmente assim, eu amava muito o que eu fazia, mas era muita loucura. Eu chegava às 7 da manhã, saía às vezes 7 da noite, enfim, eu tinha cargo de confiança, eu cuidava de uma equipe de mais de 60 funcionários, enfim, eu tive que tomar uma grande decisão, mais uma da minha vida, que era ou continuar ali ou recomeçar. Então ali começa mais uma fase de recomeço na minha vida. Eu decido pedir demissão do cartório, com muita dor no coração, assim, porque eu tinha um cargo bom, eu ganhava bem, eu tinha status, eu tinha posicionamento, eu tinha tranquilidade e inclusive uma segurança no sentido de liderar aquela equipe. Eu tinha uma zona de conforto, porque todo mundo já me conhecia, todo mundo sabia o método que eu trabalhava, e começar do zero, era muito estranho, porque assim, você fala: "Será que é isso mesmo? Será que vale a pena? Será que não vale a pena?". E aí foi onde eu decido, eu falei: "Poxa, se eu sou advogada, eu tenho uma OAB, eu vou montar o meu primeiro escritório de advocacia", e aí com a minha demissão, eu peço para sair e montar o meu primeiro escritório de advocacia. E aí começa toda a minha trajetória como advogada. Que incrível, Cris. Olha, realmente foi uma história também de superação, né, para você realmente, além de abrir mão de toda essa insegurança que você já tinha, que a gente sabe que não é fácil, né, é um risco que você corre ali, por você realmente, tomar a posição de criar algo novo, algo do zero, mas é muito legal que você realmente é, descobriu e teve todo esse apoio e postos para poder tomar uma nova decisão e, claro, com todo esse trabalho que você tem desenvolvido hoje na advocacia, realmente olhar para trás e entender que tudo valeu muito, muito a pena mesmo. E quando você reativou a sua OAB e realmente começou finalmente a advogar, como foi esse início para você? Porque a gente sabe que foi um recomeço, né, que foi desafiador para você, então, naturalmente nunca é simples, né, e com tudo que você passou, imagino que realmente não deva ter sido tão realmente fácil. Como foi para você essa fase? Quais foram os principais desafios que você enfrentou nesse início? Bom, pegando até o gancho aqui, como o nome do programa é do zero ao cliente, então do zero a uma carreira, né, porque eu já tinha uma carreira consolidada ali como escrevente no cartório de registro de imóveis em São Paulo, um dos maiores cartórios de São Paulo.
Estava tudo certo, estava tudo bem, mas internamente eu não estava feliz, então eu tinha que recomeçar. E aí quando eu entro na advocacia, o primeiro fator que eu acho que foi o mais difícil, foi entender que eu era uma advogada, porque apesar de eu ser formada, de eu ter a minha OAB, eu não me sentia uma advogada, porque eu nunca tinha estagiado, eu nunca tinha advogado. E aí você começa um conflito do tipo: "Poxa, eu vou começar do zero", e aqui se dá para até colocar um comparativo com o que eu vivi como uma dica, se eu tivesse naquele momento primeiro que se eu tivesse medo eu não tinha chego onde eu cheguei hoje, ponto. Então vai com medo, né, tem o sonho que deu, que põe o pé que Deus dá o chão. E aí eu falei: "Bom, eu preciso fazer alguma coisa para me sentir importante como advogada". Só que se eu deixasse o lance do ego, não fosse humilde a ponto de falar: "Poxa, eu tenho uma carreira, eu tenho um nome, eu já ganho bem, como que eu vou começar do zero?". Então ou eu ia para um escritório, aprender e ser funcionária de alguém, que eu não queria, até porque eu já, né, eu também era formada em administração de empresas e não faria sentido eu trabalhar para alguém naquela ocasião. Mas como eu não sabia advogar, o que que eu fiz? Eu me inscrevi num fórum que era da minha região, e ali eu aprendi o direito das famílias. Eu me coloquei como voluntária, então eu ia para o fórum todos os dias, no período da tarde, trabalhar de graça. Eu só ia para lá para aprender, para ouvir, para participar das audiências. Era uma oportunidade, eu falei: "Eu preciso aprender, antes de eu oferecer os serviços, eu tenho que saber o que eu estou fazendo". E ali eu começo a entender tudo, né, e aí eu foquei numa área, então o direito imobiliário eu sabia, porque era algo que eu já fazia há muito tempo, mas eu queria fazer algo de uma forma que eu sentisse que eu pudesse transformar a vida das pessoas. E o direito das famílias ele faz isso, porque você tem que acolher, você tem que humanizar. E eu costumo dizer que foi ali que eu tive um olhar no sentido de como advogada, o que eu realmente poderia fazer na vida das pessoas. E ali eu coloco um paralelo, porque o direito imobiliário ele é burocrático, então é algo que eu sabia, que eu dominava e está tudo bem, mas eu queria algo mais, eu queria algo que eu pudesse me sentir humana, que eu sentisse que o meu trabalho pudesse de alguma forma realmente fazer algo diferente, não só a parte jurídica. E aí eu começo a trabalhar com o direito das famílias, começo a fazer e me inscrevo também, eu me torno mediadora e conciliadora no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, e começo a fazer conciliação e mediação. E ali, assim, eu me apaixono pelo direito das famílias e uno o direito das famílias ao direito imobiliário, e nasce, né, o meu escritório jurídico de advocacia e também a minha empresa de regularização de imóveis. Então, por questões da UAB, que não podia misturar as coisas, eu monto uma empresa de regularização de imóveis para fazer toda a parte de documentação, tudo que envolvia o direito imobiliário. Começo a atuar fortemente com incorporação imobiliária no estado de São Paulo e trabalho o direito das famílias como uma coisa no escritório jurídico, no escritório de advocacia. E aqui, até fazendo um paralelo, é como se eu tinha 2 negócios, eram 2 CNPJs, então de manhã eu ia para o escritório, eu trabalhava com uma empresa, até a hora do almoço, almoçava, voltava e usava a outra capa como advogada e ficava na parte jurídica no período da tarde. E assim foi, e eu estou falando do ano de 2006, então assim, há 20 anos atrás, onde a gente não tinha o digital a nosso favor, a gente não tinha nada disso, e para mim já estar no estado de São Paulo era algo impossível, porque eu abrangia ali a região local que eu tinha, o máximo era onde a gente conseguia chegar, né, os clientes que a gente conseguia abordar dentro do próprio bairro, enfim. E nem imaginava que um dia, né, o mundo digital aconteceria e que tanta coisa aconteceria na minha vida. E hoje olhando, né, há 20 anos atrás, onde eu comecei o meu primeiro escritório, saber que hoje nós temos 13 escritórios em 13 estados no Brasil, 2 fora do Brasil, é você falar assim: "Caramba, ainda bem que eu tive a coragem de fazer o que meu coração dizia que era o certo e recomeçar do zero para um novo negócio, pra uma nova fase da minha vida". Perfeito, doutora Cris. Olha, realmente muito inspirador toda a sua história.
Não só no requisito de estratégia que você desenvolveu hoje, até porque hoje, tanto a sua empresa quanto a sua advocacia é algo que tem se posicionado, que tem realmente um posicionamento incrível no mercado, mas também pessoal, né, que realmente trouxe toda essa história inspiradora e a forma como você sempre quis ajudar todas essas pessoas, a forma como você realmente deu a cara a tapa, como as pessoas dizem, né, para realmente aprender tudo do zero, mesmo assim você ter experiência ali, toda essa trajetória que você passou para chegar onde chegou, realmente muito inspirador. E o que você disse sobre o digital é algo muito engraçado, né, todos os advogados que já teve bastante tempo em escritório, realmente pegaram essas 2 fases da advocacia, né, onde realmente não tinha nada do digital, onde você prospectava os seus próprios clientes ali no boca a boca, na parte mesmo de indicações, você crescia dessa forma, e o digital, que hoje dá novas oportunidades, né, para realmente prospectar novos clientes de diversas outras formas para dos advogados, e também uma forma de você posicionar e de você mostrar valor e dar posicionamento real mesmo para o seu escritório. E a gente fala de tudo isso hoje na advocacia, todas essas partes de posicionamento são ativos estratégicos para você crescer o escritório. E como depois dessa surgimento digital você tem enxergado o papel, desse posicionamento como um fator essencial para o crescimento do seu escritório? É, aí como a vida é cheia de surpresas e a minha é uma montanha-russa, eu vou fazer só um paralelo antes de falar sobre o digital, porque isso é bem importante. Eu vim numa crescente, o escritório foi acontecendo, a gente foi criando um escritório boutique, então meu escritório nunca foi um escritório que atendeu muitas demandas, muitos clientes, a gente atendia poucos clientes, de uma forma com um ticket maior, era um high ticket, de uma forma humanizada. Então a gente pegava cada caso e era exatamente tratado cada caso de uma forma ali bem artesanal, a inicial, o tipo de trabalho, enfim. E com o decorrer, vendo tudo acontecendo, as coisas, né, surgindo, veio a história do digital ali em 2018, 2019, a galera começou a falar muito disso, e eu comecei a ter um olhar de: "Poxa, o que está acontecendo? Eu não quero perder essa parte da minha humanização, desse tipo de coisa que eu faço dentro do escritório, mas eu preciso estar antenada com esse mercado novo aí que está surgindo do digital". E aí eu resolvo abrir uma unidade maior, um espaço físico maior, trazer mais profissionais, porque eu falei: "Eu não quero perder a humanização, a história do high ticket, do escritório boutique, mas eu posso fazer um escritório boutique com mais unidades". Então, até pegando um gancho aqui para quem não sabe o que que é escritório boutique, a gente faz uma comparação entre a caneta Bic e a caneta Montblanc. A Bic e a Montblanc, elas faturam milhões, né, são 2 empresas gigantes e uma potência. Só que o público que elas trabalham é um público diferenciado. Então a Bic vende canetas mais baratas, mais milhões de canetas, e a Montblanc uma caneta mais cara numa quantidade menor. E ali em números, em faturamento, se tornam mais ou menos as coisas parecidas. Então qual era o meu escritório? Era um escritório boutique que era como se fosse uma Montblanc, então menos clientes, menos processos, com um ticket mais elevado, mas eu falei: "Eu vou começar a usar o digital para que eu expanda isso com outras unidades high ticket, para a gente ter mais escritórios boutique para as pessoas entenderem um pouco mais como é isso". E resolvo montar uma unidade maior, mais 2 unidades, contratei equipe, fez toda a parte ali de gestão, toda a parte administrativa, e quando eu faço a inauguração desse escritório, aí veio a pandemia, bem nessa época onde eu já tinha feito contrato de aluguel, reforma, eu tinha que ou seguir ou simplesmente parar. Eu falei: "Vou seguir", né, teimosa ali, falei: "Vou seguir, já tomei a decisão, vou seguir com o plano". E aí eu faço a inauguração desse escritório em fevereiro, só que quando passa 2 meses, em abril, 2 meses depois da inauguração, eu pego o Covid, né, eu acabo ficando com a doença e a vida me parou. Então eu fui entubada 12 dias, fiquei 31 dias na UTI e 7 meses numa cadeira de rodas. E aí você fala: "O que que vai acontecer?", né, e aqui o gancho que é importante,
A minha equipe, o meu escritório só não parou, o meu negócio só não quebrou, porque a minha equipe tinha cultura estabelecida no escritório. Então, apesar deles terem medo, eles falavam para mim, né, eles verbalizaram depois que eles tinham medo de eu não voltar, que os médicos diziam que eu não voltaria, que o meu caso não tinha ali mesmo, pela medicina, chance de dar certo, enfim. E eu falo que eu sou um milagre e agradeço a Deus por essa oportunidade. O meu escritório só não parou porque a gente tinha gestão e a gente tinha essa cultura bem estabelecida. E aí passado, né, praticamente aí 1 ano que aconteceu tudo isso, essa recuperação, eu tinha de novo uma decisão, de novo do zero falar: o "Que que eu faço? Eu realmente volto para trás, eu recuo ou eu continuo sonhando como eu sempre fiz e vamos tocar o barco?". E aí, eu faço parte de uma comunidade de advogados, onde o network é super importante, porque estar perto de outros advogados que também vivenciam um dia a dia difícil, a gestão não é fácil, você ser dono não é fácil, tem dia que você não quer fazer nada, que você quer ficar trancado, você fala: "Hoje eu não vou trabalhar", mas você como gestor tem que ir lá, tem que trabalhar, tem que funcionar a sua equipe, tem que fazer acontecer. E quando você começa a conviver com outras pessoas e sentir que a sua dor também é a dor do outro advogado, é como se as coisas começam a amenizar. E aí eu falo: "Gente, eu tenho que ensinar isso para outras pessoas, eu tenho que dividir com o mundo, não agora só com os meus clientes, mas eu preciso dividir com outros advogados, como é fazer as coisas acontecerem e as coisas darem certo". E aí eu crio uma mentoria, né, eu ensino advogados a transformarem os seus escritórios em escritório autogerenciável, em escritórios, totalmente administráveis, com cultura, com organograma, com procedimento padrão, eh, com expansão, né, e com planejamento ali de crescimento. E através disso eu falei: "Eu tenho que usar o digital a nosso favor". E aí, respondendo a sua pergunta, o que que acontece? Como a gente trabalhava com uma advocacia totalmente offline, onde as indicações, 90% dos escritórios vêm por indicação, porque a gente é um escritório boutique, é um escritório humanizado, então o cliente indica, que indica para o outro, que indica para o outro, e esse cliente, inclusive, ele continua consumindo no escritório. A minha vontade era usar o digital, mas de uma forma não para atrair o cliente diretamente, porque o tipo de trabalho que a gente oferece, que é o direito imobiliário, o direito das famílias, as questões patrimoniais, não é uma venda tão simples, que você simplesmente fala: "Ah, é um produto, vendo aqui e compra". A gente tem que fazer com que aquele cliente se convença que realmente o nosso trabalho é o melhor para ele, porque a gente sabe que tem diversos profissionais bons aí. Então, usar o digital foi uma forma de virar um portfólio para mostrar o que a gente faz de diferente, qual é a nossa humanização, o que que o nosso escritório faz para que o nosso trabalho seja, de uma certa forma, destacado dos demais, e aí sim transformar isso em cliente, em negócios e criar um valor. Então, a gente usa muito o digital para que as pessoas conheçam, né, eu que sou a CEO do negócio, mas também os meus sócios, onde eles são cada um especialistas em alguma matéria, alguma área, o digital trazer esse portfólio para que o cliente olhe e fale assim: "Espera aí, o que que eles estão falando ali? Eu não sabia que eu tinha esse direito". Então criar essa rotatividade de informações, de trazer ali uma conscientização jurídica para a sociedade e, consequentemente, que eles acabem escolhendo a gente para consumir o nosso trabalho, né. Perfeito, doutora Cris, e eu fiquei realmente muito impactada com tudo que você descreveu aqui pra gente sobre esse processo de manter o escritório, né, de realmente comandar, estruturar e liderar o escritório durante a pandemia, em meio a tantas dificuldades que você passou. Se você se sentir confortável, fala um pouco pra gente como foi pra você esse processo. Você ficou 7 meses, né, sem andar, como você mesmo disse, e como foi pra você? Ó, Ju, foi algo muito difícil, porque, assim, primeiro você foi tudo muito rápido, né, então eu estava bem teoricamente, aí fiquei doente, de repente eu tenho até uma palestra que é um dos temas é "O dia que a vida me parou", porque foi exatamente o que aconteceu, né, a vida me parou, eu não estava esperando, e assim, quando existe, lógico, um falecimento, a pessoa falece,
você passa todo aquele luto e vida segue. No meu caso, eu fiquei ali num período de reabilitação, de recuperação, onde a gente óbvio, eu tinha fé, eu queria muito voltar a ter uma vida normal, mas não existia nenhuma segurança de que eu teria uma vida normal. Não tinha nada que falava assim: "Ó, é um período, vai passar e a sua vida volta da onde você parou". Então o que precisava ali acontecer era simplesmente a minha motivação pessoal. Era eu acreditar naquilo, era eu fazer a minha parte, ter fé, continuar acreditando e falar: "Vai dar certo", de alguma forma. E aí, paralelamente, o meu escritório, como ele tinha essa parte da gestão, ele tinha essa cultura estabelecida, e eu tinha uma rede de apoio no meu próprio escritório, onde a gente não se falava muito, porque, assim, além de ficar na cadeira de rodas, eu não conseguia conversar, eu não tinha fala. Eu tive uma limitação mesmo da fala, então eu pensava, mas eu não conseguia verbalizar o que eu pensava. E isso foi uma fase muito difícil, porque eu adoro falar, falar é a minha ferramenta de trabalho, e como entender que eu queria pensar algo, mas eu não conseguia verbalizar. Eu também não conseguia escrever, porque eu tive um problema na mão, nos dedos, então minha mão ficava um pouco torta. Então, assim, foram várias coisas que poderiam realmente ter feito eu desistir, mas algo dentro de mim falava assim: "Não, vai dar certo, eu vou confiar nesse processo, eu vou passar por ele e vai dar certo". E aí a cada vez que eu conseguia respirar melhor, que eu conseguia me firmar melhor, que eu conseguia entender que sair daquela cadeira de rodas, não era algo que me limitaria, ainda que eu ficasse na cadeira de rodas, eu poderia sim continuar sendo a profissional que eu era. O que eu precisava era conseguir falar, porque isso era algo que para mim era muito difícil. E quando todo o período, né, ali de reabilitação, onde eu fiz toda a fisioterapia que eu fazia de manhã e à tarde, que foi muito importante para isso, quando eu começo a entender que o negócio começa a dar certo, a vida sempre nos surpreende, né, e Deus ele faz tudo ali certinho, eu recebi um convite no final do ano para participar de um evento em Florianópolis. E a minha médica não me disse que eu não poderia ir, eu não poderia pegar o avião, eu não andava direito, eu tinha saído da cadeira de rodas fazia pouco tempo, eu sentia muita dor nas pernas, então eu não conseguia ficar andando, ficar em pé, mas eu falei para ela: "Eu quero muito ir, eu recebi esse convite, eu quero estar lá com essas pessoas", que inclusive foram pessoas que me ajudaram muito na pandemia e que eu não conhecia pessoalmente. Então foram amigos advogados que eu conhecia através do digital, que me ajudaram no meu processo de reabilitação, que ajudaram o meu escritório nessa fase que eu passei, e que eu estava tendo a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Então, assim, era como se eu tivesse, assim, obrigação de estar lá para abraçá-los e agradecer por tudo que tinha acontecido. E aí eu fui, a médica liberou ali, né, com algumas restrições, eu fui para esse evento e foi incrível, né, foi muita emoção, foi conhecer essas pessoas de perto, tal, e entender que o digital ele vai além, né, no meu caso, o digital ele vai além do dinheiro. Na verdade, o dinheiro para mim sempre é uma consequência, ele não pode ser colocado em primeiro lugar. Mas o digital ele fez com que essas pessoas se tornassem importantes na minha vida e com que inclusive elas fizessem parte da minha vida para que eu conseguisse dar o próximo passo. E aí a minha vida começa a se transformar, porque eu começo a entender que o cenário da advocacia e o cenário jurídico não era mais só São Paulo, que eu podia usar o digital para ir para qualquer lugar do mundo que eu quisesse. E eu volto mais forte ainda desse evento, forte emocionalmente, fisicamente ainda nem tanto, com algumas limitações, mas volto para casa com uma bagagem de força, de fé, de resiliência e com um olhar diferente para o digital. Eu falei: "Espera aí, eu tenho que ir para esse mercado e usar isso de uma forma com que a força, né, das palavras, dos sentimentos, das pessoas, o digital não é frio", porque a gente tinha a impressão de que o digital é frio. E o digital não é, o digital ele te aproxima, o digital ele te conecta, o digital ele te possibilita estar em lugares que você jamais imaginava. E aí eu volto com toda essa força, com toda essa vontade e transformo no próximo ano
essa metodologia que eu crio e acaba avançando para outros estados, e começo a estar com mais advogados de outros estados, começo a usar o digital para atingir mais clientes, para mostrar para os clientes como que era o nosso trabalho, começo a falar muito sobre o direito imobiliário e o direito das famílias, começo a dar dicas das soluções, criar conexões, começo o trabalho dos divórcios e recomeços, que é tratar de mulheres ali divorciadas, que a gente pode falar daqui a pouco sobre isso, mas eu faço com que o digital vire a minha ferramenta ali de comunicação e de acolhimento. Então, assim, eu trago aquilo que é a minha essência, que é a humanização com o cliente, eu trago isso para o digital, eu transformo o digital em algo que não é frio. Então, eu costumo dizer que o digital ele é aquecido sim, tudo depende da forma como você utiliza essa ferramenta, entendeu? Perfeito. Nossa, é realmente uma coisa difícil para você, mas é importante a gente olhar para isso, como uma inspiração para entender que mesmo com todo esse processo e toda essa dificuldade que você teve, porque a gente sabe como é importante a gente cuidar, né, da saúde, cuidar da própria família, e quando a gente não tem isso, realmente de forma cuidado, né, realmente as coisas não andam e então é importante a gente olhar para isso de uma forma muito importante e ver como você, ao mesmo tempo, priorizou isso, priorizou se recuperar, tanto nesse momento que você passou por essa dificuldade na pandemia, quanto lá no início quando você trabalhava no cartório, que você passou por aqueles problemas mentais. Você realmente usou tudo isso como uma forma de força para você voltar com tudo e realmente se empenhar mais e entender, que você podia tudo e que realmente, as coisas quando são para acontecer, acontecem e realmente realmente tudo era isso foi uma superação e algo realmente que vai ser muito que tá sendo muito inspirador para mim, inspirador para todo mundo que está escutando aqui. E realmente a gente olhar para isso entender que tudo foi um processo e como o digital, né, realmente foi uma uma forma, uma maneira de abrir portas para você conhecer outras pessoas que te ajudaram tanto nesse processo. Que a gente às vezes olha para o digital muito como prospectar clientes, falar com o cliente, mas entender como isso também te leva para perto de profissionais tão incríveis da advocacia hoje, é algo muito incrível entender como eles te ajudaram com esse processo também, é algo que, enfim, é ótimo, excelente. E toda essa trajetória que você teve hoje, doutora que você teve todos esses anos, doutora Cris, eh, o que você diria para as pessoas que estão aqui escutando, se você tivesse se eles tivessem que começar do zero, se você tivesse que começar do zero, com tudo que você sabe hoje, com tudo que você aprendeu até hoje, o que você daria de dica para eles, de insight para eles? Onde você colocaria sua energia para realmente começar a empenhar todo esse trabalho de início? Bom, primeira coisa é a gente ter foco. A gente precisa ter um plano, né. Primeiro a gente precisa ter um sonho. Esse sonho, para ele se materializar, você precisa ter um plano, um planejamento para que ele aconteça. E depois desse planejamento, você focar e entender que não é da noite para o dia, que você precisa ter um caminho ali a percorrer em relação a isso, que não é fácil, que você vai enfrentar várias barreiras ali, vários nãos, que vai ter dia que você vai querer desistir, sim, vai ter dia que você vai acordar com muita vontade. Então, o dia que você estiver com muita vontade, vai lá e faz. O dia que você não tiver com tanta vontade, calma, respira e tá tudo bem, que você não é o único, todos nós passamos por isso. Mas entender que primeiro é sonhar, planejar e começar a fazer ali, colocar em prática, porque não adianta você só ter um plano e você ficar também achando que assim: "Ah, não é possível, eu não vou conseguir". Você tem que tentar. E se no meio do caminho surgir alguma coisa para você ter que refazer, mudar a rota, quer dizer, a minha vida mudou a minha rota de algumas vezes. Eu tinha a opção de simplesmente desistir ou de aproveitar aquilo, ressignificar e continuar. E hoje eu entendo que se eu tivesse que voltar atrás, eu viveria tudo do jeito que eu vivi. Porque hoje eu percebo que para eu chegar onde eu cheguei hoje, eu precisei passar por tudo isso. Então muitas vezes a gente não entende
um processo que a gente está passando, um não que a gente leva, uma dificuldade que a gente tem, porque a gente está muito ansioso querendo já o resultado. E muitas vezes o que a vida está fazendo é permitir que a gente consiga se fortalecer no processo. E o digital, como você disse, eu falei aqui, ele sim é uma prospecção de clientes. Hoje, tudo, né? Tudo que envolve o mundo dos negócios está ali no digital. Qualquer tipo de segmento, as pessoas usam o digital para isso. Mas não é só para isso. O digital ele serve para você acolher, o digital serve para você conhecer outras pessoas, para você fazer network, para você ter oportunidades. Então, por exemplo, nós estamos aqui, eu não estou vendendo um produto hoje para você, nem você para mim, teoricamente. Mas o fato de pessoas ouvirem o que a gente está batendo um papo aqui, às vezes, se uma pessoa se transformar, porque ela está passando, de repente ela está ouvindo isso aqui, esse nosso bate-papo, e ela se encontra exatamente nesse momento. Ela pode não estar numa cadeira de rodas igual eu estive, mas ela pode estar sendo limitada por algum motivo, ou por algum parente, ou por alguém dentro da sua família, ou por algum amigo, ou por alguém no seu trabalho, sei lá o quê. Ela pode estar tendo uma cadeira de rodas de uma outra forma como limitação, e ela pode ouvir isso e falar: "Caramba, eu não vou deixar isso me parar". Então, assim, vai muito além do que o produto. Então, usar e hoje ter isso no digital, a gente alcança lugares inimagináveis. Eu, por exemplo, eu ando no aeroporto, às vezes eu vou para algum lugar, que as pessoas me encontram, eu estava agora no evento recentemente, uma moça veio falar comigo, assim, eu nem imaginava, assim, eu falei: "Nossa, mas você me conhece da onde?" Ela contando de um podcast que eu fiz de um negócio de empreendedorismo, e aí a gente se conectou e estávamos no mesmo evento, e ela conhecia a minha história, e ela foi falar comigo. E ela falou: "Olha, seria um prazer eu conhecer, ter a oportunidade de conhecer seu escritório". Eu falei: "Você pode ir quando você quiser". Então, assim, a gente não sabe onde a gente pode alcançar, o que que a gente pode alcançar. Então, estar aberto a isso, estar aberto a oportunidades e entender que a grama do outro é sempre mais verde, mas não dá para a gente ficar olhando a grama do outro o tempo todo. Eu costumo dizer que, assim, a gente precisa entender o nosso cenário. A gente também fica muito pensando no que a gente quer alcançar, aonde a gente vai chegar, e a gente esquece de olhar da onde a gente veio. Então, outra reflexão que eu quero deixar aqui é: onde você está hoje? O momento é hoje, é o momento presente. Eu quero chegar lá? Ok. Mas de onde eu já vim? Por exemplo, a Júlia. A Júlia está aqui com uma trajetória, mas da onde a Júlia já veio? Então, eu tenho certeza que a sua história lá de trás até agora já é uma história de superação. Então, se todos nós fizermos esse exercício diário, no sentido, eu quero ir para frente, eu quero chegar lá, eu quero alcançar, mas eu também não esquecer da onde eu vim, da onde eu comecei, da onde tudo, qual foi o ponto de partida, da onde é o zero, né, aqui pegando sempre o nome do programa, do zero ao cliente, assim, do zero aonde? Do zero aonde você quer chegar? Da onde você sempre teve um ponto de partida. E isso te fortalece, é você entender que cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho a percorrer, cada um tem aquilo que tem que buscar e que faz sentido, entendeu? Perfeito, Super Crise realmente é uma história de superação e com certeza muito inspiradora. A gente às vezes realmente esquece de ver a beleza do processo, né? As pessoas têm muito de faz, tudo isso na internet, mas é realmente um fato. A gente entender que todo esse caminho que a gente percorreu até hoje, em qualquer situação da nossa vida, seja lá no direito, na própria faculdade, ou que você passa por uns perrengues danados para fazer uma atividade, para entregar o trabalho, para entregar o TCC, mas que todo aquele processo foi algo que agregou muito para a sua vida, para o seu conhecimento, e que tudo isso, toda a trajetória que você vive e todas as pessoas que você conhece, realmente são pessoas que vão agregar para a sua vida de alguma forma. E o digital realmente abre portas para isso. E a gente falou do zero, né, agora a gente falando mais ao cliente, eu queria também entender de tudo isso, você dá para falar um pouco de como você lida sobre isso hoje no seu trabalho. Você falou muito sobre o seu escritório hoje ser como uma boutique, de realmente ter um trabalho humanizado, um atendimento, bem personalizado mesmo. Como você tem enxergado as principais características que trazem um diferencial no atendimento hoje,
que até para todos os advogados, jovens que estão iniciando nesse processo podem levar para eles hoje. E a gente sabe, até levando até um pouco para o direito de família, é algo até um pouco diferenciado, né, é um trabalho diferenciado, mais de acolhimento. Como você enxerga um excelente atendimento, em características? Qual é o diferencial desse atendimento que realmente vai gerar confiança, vai gerar, realmente valor para esse cliente? Bom, lembrando que cliente, né, acima de tudo, é uma pessoa, ele é um ser humano e que todos nós, seres humanos, gostamos de ser bem tratados. Esse é o diferencial, o atendimento, o você se sentir importante, seja qual for a situação da sua vida, faz bem para todo mundo busca isso, né. Óbvio que muitas vezes a pessoa não pode pagar pelo aquele serviço e tá tudo bem, mas você a gente costuma dizer, né, por que que existe o encantamento Disney de ser que eu ir pra Disney é algo, nossa, todo mundo que foi, que quer ir, que nunca foi. Por que que é tão encantador? Porque existe ali um padrão de encantamento mesmo. Então, quando você encanta o teu cliente, o fato não é o valor do que você não é o preço que você está cobrando, mas é o valor que você agrega ao serviço que você vai oferecer. Então, por exemplo, lá no nosso escritório, a gente tem alguns pontos de encantamento ao cliente. Então, por exemplo, a gente na parte de regularização de imóveis, a gente fala que a gente não só regulariza imóvel, a gente precisa trazer uma segurança jurídica para aquela família que muitas vezes aquele pai ou aquela mãe, enfim, viveu uma vida para trabalhar e ter um único imóvel. Ela não pode correr o risco de perder esse imóvel, porque se ela perder o imóvel, se ela pensar em perder, se ela pensar em envelhecer e não ter aquele documento daquele imóvel trazendo segurança para os seus filhos, para aquela família, muitas vezes a gente atende clientes, a gente entregou uma escritura para uma cliente a uma época, ela tinha 90 e poucos anos e ela me abraçava e ela falava assim: "Eu achei que eu morreria sem ter o documento da minha casa". Então não é só o documento da casa, é o que tem por trás daquilo, toda a essência daquela família. Então quando você mostra isso, quando você acolhe, então não é porque é burocrático, porque é um imóvel que significa que eu não tenha que ter esse acolhimento. Esse olhar de entender que aquela família precisa receber aquele documento de uma forma muito especial. Então aqui qual é o encantamento? Não é simplesmente eu dar o papel da escritura, é eu abraçar aquela causa, aquela família, eu virar para ela e falar: "Olha aqui, agora o seu imóvel está regularizado, agora a sua família está protegida, eu estou aqui por vocês, pela sua família, eu entendi a sua dor". A gente pega nos casos de inventário a mesma coisa, a família enlutada quando passa pelo processo de inventário, ela está sofrendo uma dor porque ela perdeu um ente querido. Se eu como advogada só fico presa à parte documental e jurídica, poxa, eu tenho que ter um olhar diferenciado para aquela família. Então, por exemplo, lá no escritório, a gente atende, assim, a gente olha os prazos, olha as datas, e se não está muito perto ali, a gente fala: "Olha, primeiro esse momento a gente quer te ouvir". A gente tem uma terapeuta com acolhimento ali para ouvir aquela família. A gente não fala sobre direito, sobre documentação naquele primeiro momento. A gente entende daquela pessoa que foi embora. Muitas vezes aquela pessoa que está te procurando, ela só quer desabafar. Ela só quer falar com uma outra pessoa que não tem um olhar, de repente, ali de culpa ou de algum tipo de coisa que vai fazer mal para aquela família enlutada. Quando a gente fala dos divórcios, a gente não trata de divórcios, a gente trata de recomeços. Por quê? Uma pessoa que está passando por uma fase de divórcio, seja qual for o motivo, o divórcio não é fácil. Própria agora você tentar, você ter que ter. É muito difícil. Quando envolve filhos, piorou. Então a gente ter esse olhar do tipo: "Poxa, você pode recomeçar, vai ser difícil, mas você vai conseguir. Lá na frente tudo vai melhorar. Hoje vocês não estão olhando um na cara do outro, vocês estão se odiando, mas vocês precisam lembrar que o melhor de vocês, vocês tiveram dessa relação, que é um filho. Então, assim, hoje não deu certo, mas durante um tempo deu". Então, assim, é tentar para que essa pessoa se sinta melhor, que ela se sinta mais confortável de seguir em frente. Então, o nosso trabalho é acolher. Por que que ele é humanizado? É entender qual a dor, porque assim,
Existe uma questão também jurídica que quando, a gente tem uma brincadeira, né, que assim, o 6 e o 9, dependendo do olhar que você tá, é 6 e dependendo é 9. E se você estiver do lado, não vai ser nem 6 nem 9. Então tudo depende do que a pessoa está te procurando. Às vezes, no direito das famílias, você está tratando ali um caso em que a pessoa não está preocupada com dinheiro, ela só quer um pedido de desculpas. Às vezes não é a questão patrimonial, às vezes ela só precisa que aquela pessoa peça desculpa. E se você como advogado não entender um pouco isso, esse cenário, você muitas vezes vai para uma demanda judicial ali, um litígio que demora anos, desnecessariamente. Então assim, a gente também trata muito sobre a violência patrimonial, que é uma coisa que não é muito falado. A violência emocional. Hoje a gente fala muito, né, o feminicídio é gigante, o índice que nós temos aí, se fala muito em violência doméstica, eu tenho certeza que vocês que estão aqui ouvindo a gente conhecem alguém que já viveu uma violência doméstica, já sofreu isso, mas se você perguntar na sua família, no seu grupo de amigos, você conhece alguém que sofreu uma violência psicológica, uma violência patrimonial? As pessoas nem sabem que isso existe. Eu fui fazer uma palestra esses dias para mulheres, a gente estava acho que mais de 300 mulheres lá e ao vivo no YouTube, não sei quantos tinham assistindo, e eu questionei isso no palco, as pessoas não sabiam o que que era violência patrimonial. As mulheres não sabem o que que é uma violência psicológica e sofrem isso muitos anos dentro de um relacionamento abusivo e acabam aceitando isso por conta da família margarina, por conta de repente, colocar ali um padrão que a sociedade impõe e muitas vezes o que elas precisam é só alguém que olhe para elas e fale: "Calma, tá tudo bem, você pode sim ser feliz, você pode ser uma mulher de sucesso, você pode ser uma mulher que possa recomeçar e você precisa dar um basta. Então, assim, de novo pegando para a história do zero, você pode ser uma mulher que pode zerar tudo e recomeçar e fazer um novo desenho da sua vida, de uma forma com que você tenha mais acolhimento, com que você tenha sentimentos bons e que você realmente possa olhar para frente. Então, assim, o encantamento do cliente, ele vai além do produto que você oferece. Como nós somos um escritório boutique, escritório humanizado, é isso que a gente traz para os nossos clientes, é esse olhar de acolhimento. Então, assim, só para finalizar essa parte, por exemplo, eu estou falando de mulheres, mas a gente tem um trabalho também, a gente pegou um caso de um homem lá no escritório, que ele tinha ido em outros escritórios e tinham falado para ele: "Imagina, você não tem condições, você não tem direito disso e aquilo". A gente falou: "Você tem sim, nós estamos aqui em busca da justiça. Se você estiver fazendo justiça, seja homem ou seja mulher, você vai ser amparado". Não é que a gente levanta a bandeira do tipo: "Não, o homem tem que se ferrar e a mulher tem que se dar bem", não. A justiça tem que acontecer para ambas as partes. E lembrando que quando envolve menores, o bem maior é aquele menor ser protegido, que muitas vezes o casal, aquela família que está numa briga, num litígio, não percebe que estar naquela briga, naquela dor, o maior afetado é o filho, é aquele menor. Então, muitas vezes, o advogado precisa fazer esse trabalho de entender, de equilibrar esses pratos, entendeu? E não só olhar para a lei, não só olhar para o direito, mas tentar fazer com que isso seja o menos doloroso possível. Então a humanização, ela faz parte de acolher uma dor e transformar essa dor em algo possível e numa solução ali jurídica para os nossos clientes. De uma forma geral, é isso. Perfeito, doutora Cris. Realmente a gente é bem enxergado muito isso, né, e a gente entende como às vezes as pessoas não gostam, elas só realmente querem ser ouvidas e como isso pode diferenciar no atendimento. Eu sei que a inteligência artificial veio aí para ajudar muitos advogados nas demandas do escritório, dos atendimentos, mas a gente trazer essa individualidade para cada atendimento realmente fazem diferencial. Muitos advogados que passaram por aqui também disseram a mesma coisa, que enfatiza como realmente isso é muito, muito importante. E até falando um pouco sobre, objeções, que a gente sabe que surge muito, né, como você realmente conduz essa conversa, essa negociação para
realmente quebrar uma objeção é ele mostrar valor, né, do seu trabalho. Porque a gente sabe que tem toda essa individualidade, essa empatia no atendimento, mas também há uma segurança técnica no atendimento e que surgem, com certeza, objeções. E quais seriam as principais dicas que você daria hoje para um advogado que está começando na hora de quebrar essas objeções, tanto no direito imobiliário quanto no direito de família e sucessões? É, a questão das objeções, elas vão existir sempre, não tem como, até porque a gente tem N profissionais de diversas formas, né, enfim, mas eu acho que é você sempre tratar com verdade, mostrar o que o seu escritório faz ali. A gente costuma dizer: "Se eu não acredito naquela causa, eu não pego aquela causa". Então, a gente já falou não para cliente, sim. Então não é qualquer tipo de trabalho. "Ah, mas qualquer ação você vai ingressar, você vai defender?". Não, a gente precisa acreditar que aquilo tem um fundamento, que aquilo realmente tem algo que é possível ali, passível de você questionar. Lembrando que você tem que ser transparente o tempo todo. Então, por exemplo, um dos valores no escritório é essa transparência com o cliente. Então, mostrar: olha, você está contratando por isso, a sua situação é essa, mas aqui você tem isso, isso, isso de risco. Porque não adianta, a gente percebe que muito na prática tem advogados que, para fechar aquele caso, ele oferece uma solução e lá no decorrer ele vira e fala assim: "Ah, não deu certo, a culpa era do juiz, a culpa era do cartório, a culpa é de todo mundo, menos a culpa é dele". Então quando você trabalha ali, você já inicia uma situação com transparência, colocando para o teu cliente quais os riscos que ele tem, né, e diante daquela situação, o que que pode, o que que não pode acontecer, eu acho que já é um caminho bem andado, porque você divide, é lealdade, né, você ser realmente transparente em relação a isso. O que a gente costuma falar no escritório também, é a questão de que, muitas vezes, eu diria que, sei lá, talvez 90% dos casos, é a sua única chance de defesa. Então, por exemplo, se você tivesse hoje uma situação na sua vida, de que você não tivesse outra oportunidade, você deixaria isso com qualquer profissional? Então, por exemplo, se você sabe que está com problema cardíaco, você descobriu se tem um problema no coração, você vai querer o melhor médico cardíaco. Você não vai correr o risco de fazer com um médico cardíaco que não é tão bom, né. Você vai pagar parcelado, você vai fazer o que tiver que ser feito, mas você vai querer o melhor para cuidar disso. Então, no direito é a mesma coisa. O profissional que estiver fazendo a sua defesa, às vezes você não tem outra chance, né. Por exemplo, eu que atuo com o direito imobiliário, o direito das famílias, não tem o que fazer, né, às vezes, assim, você está ali no momento de um divórcio, a questão patrimonial, você: "Ah, mas lá na frente eu descobri", aí é uma outra história. Mas aquela partilha, aquela situação que foi feita ali, ela não vai ter uma segunda chance. Quando você se trata de um menor, aquele menor, o que você fizer ali naquele momento para aquele menor, vai refletir na vida dele como um todo. Então, assim, você vai fazer com qualquer tipo de profissional, você vai fazer com um profissional que não te traga segurança, você está fazendo uma defesa, no caso do imobiliário, você tem um imóvel e você está para perder o imóvel. Você sabe que você pode correr o risco de perder o seu imóvel. Você vai perder esse imóvel porque você vai contratar um advogado que não sabe direito ou um advogado que te traga segurança e que vai fazer o melhor? Então eu diria que a maior objeção é você trazer para o cliente isso. Se você oferece um bom serviço, se você sabe o que você está fazendo, se você é competente naquilo que você está oferecendo para o teu cliente, é mostrar para ele que escolher outro profissional que não seja você, às vezes pode colocar tudo a perder. Então, assim, quando você mostra isso com convicção, com dados, né, então aqui falando do digital, nós temos 13 unidades no 13 estados do Brasil. Eu uso o digital para transformar o meu portfólio do que a gente tem fisicamente. Então: "Ah, mas vocês são os melhores?". Vão olhar as nossas unidades. Você quer olhar a nossa unidade? Vai ter uma pessoa lá que está te atendendo. "Ah, mas a unidade existe?". Vai lá olhar para ver se ela existe mesmo. Então, quando você passa isso para o cliente, ele entende que o que realmente aquilo que você está agregando de valor, você está mostrando. O que não dá para você fazer é você agregar um valor que não existe. E então usar o digital, inclusive, para te consolidar,
para te criar um posicionamento, para mostrar a sua marca, mostrar o que que você faz de diferencial, vai ser a validação para quando ele tiver essa objeção, ele vai fazer uma escolha consciente. Então, eu diria que na objeção é isso, a escolha é do cliente, mas ele tem que saber o que que ele está escolhendo na hora da contratação, sempre. Perfeito, realmente um ensinamento ótimo, e com certeza muito importante para cada um, porque a gente sabe que o principal é você mostrar o valor, né, não é nem pelo preço que você cobra, nem exatamente pelo que exatamente você está ali oferecendo da só seu produto, mas você mostrar valor do seu trabalho, mostrar valor da sua advocacia, que a gente sabe que isso é muito importante. Agora, doutora Cris, olha, eu fico muito feliz por tudo isso que a gente conversou e encaminhando para o final, eu gostaria de fazer uma brincadeira, é um jogo que eu sempre faço com todos os parceiros que passam por aqui, até para a gente, caminhando para o final, que é um jogo de bate-bola, que é eu fazendo uma pergunta ou dando 2 opções e você vai ter que responder a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá. Tá bom? Tá perfeito. Olha, numa ação, você prefere um acordo ou realmente na audiência? Acordo. Perfeito. Um café e o silêncio total ou um chá e um bom livro? Um chá é um bom livro. Perfeito. Apesar que Ah, gosto de chá, mas um bom livro é sempre muito bom. perfeito. Hoje no escritório, você prefere um atendimento, esse é um que a gente conversou bastante, um atendimento acolhedor e objetivo ou um atendimento um pouco mais, sucinto, mas algo que realmente vai ser um high ticket. Nossa, um high ticket. O acolhedor e objetivo. O acolhimento Perfeito, é um dos nossos valores. perfeito. Uma conquista profissional que você quer muito alcançar. Estar em todos os estados do Brasil, com Perfeito, todos os meus sócios, que a gente atinja todos os estados do Brasil. perfeito. E agora uma conquista pessoal, se você sentir a vontade para falar, que você ainda quer muito alcançar. Uma conquista pessoal, eu tenho um sonho de conhecer a Grécia, não tive essa oportunidade Legal. ainda, e é um lugar que eu quero muito conhecer. E vai conhecer, amei. E eu teria Amém. Cris, o conselho que você daria pra Cris lá no início da faculdade? Caramba, um conselho. É o que teoricamente aconteceu com ela: "Menina, não desista, a vida não vai ser fácil, você vai enfrentar muitos desafios, mas confie no seu coração, acredite sempre em Deus, porque o que é seu vai chegar até você". Que lindo, doutora Cris. Olha, que conversa leve, realmente cheio de experiências incríveis e, assim, realmente uma história de superação e com certeza, não inspirou só a mim, mas para todo mundo que está escutando aqui. E realmente muito obrigada por compartilhar sua trajetória contando da autenticidade. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido hoje no seu escritório, na sua empresa. E realmente muito obrigada por essa conversa tão inspiradora nessa manhã e acredito que todo mundo vai gostar muito de ouvir todas as vezes nosso bate-papo. Bom, eu que agradeço de novo aí o convite, foi uma honra, estarei sempre aqui, espero que realmente vocês que estiverem assistindo, entendam que não é fácil o caminho. Mas que se você tiver constância, planejamento, segurança e acreditar em você, você pode chegar aonde você quiser. Então é isso, Ju, você é uma querida, obrigada mesmo. Verdade. Foi muito bom o nosso bate-papo e estou aí à disposição de vocês. Quero desejar muita sorte, muito sucesso para você, para os parceiros, o Zero ao Cliente, todo mundo que estiver nos assistindo. Perfeito, doutora Cris. Olha, aqui para quem gostou do episódio e quer continuar acompanhando o seu trabalho hoje, onde eles podem te encontrar nas redes? O meu arroba é advogada Cris Oliveira. E eu tenho arroba Urbana Soluções, que é com H, que é a empresa de regularização, e o escritório jurídico é a DV Partners _OC.
Perfeito, doutora Cris. Olha, muito obrigada mais uma vez pela participação. E galera, esse foi mais um episódio do Zero ao Cliente, o podcast da Justo Parceiro, que realmente conversa com advogados que vêm desenvolvendo um trabalho incrível de bastante estratégia e posicionamento. Muito obrigada por todo mundo que assistiu até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente, até breve.